Olá, eu sou Isabela, essa é a Cristiane, minha mamãe, e hoje nós vamos continuar falando sobre personalidades restauradas da Valnice Milhomes, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a passividade da mente. E a passividade da mente ela é uma estratégia e ela é o principal alvo de Satanás a fim de nos dominar. Para ele exercer domínio, ele precisa de uma mente passiva que se habitua a não raciocinar, a não filtrar o que ouve, pois assim tudo o que acontece, tudo que é lançado nela fica e, consequentemente, produzirá o seu fruto. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são os sintomas, como que a gente descobre se a nossa mente está passiva e como Jesus já nos libertou disso. E a gente vai falar um pouquinho de novo sobre tomar posição. Então, a gente tem um começo aqui falando que o alvo de Satanás é o engano. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso também. O problema da mentira também é a meia-verdade, né, que é através do engano. Então, uma convicção errada acerca de alguma coisa sem que a pessoa tenha consciência do erro. Ela está convicta do que o que ela acredita está certo, né? Então, esse engano que a gente precisa clamar a Deus com intensidade para que nos revele quais áreas da nossa vida estão sob engano. E a gente precisa estudar as escrituras, porque a verdade é o que nos revela. Inclusive, eu acho que é o versículo do dia de hoje, a verdade nos libertará. Com certeza, né? É a forma de Satanás atuar através da nossa vida, né? Algo que ele deseja é conquistar a nossa mente. Porque se a gente tem uma mente cativa, uma mente passiva, uma mente cheia de prisões, de enganos e de mentiras, a gente é facilmente manipulado. Então, a gente precisa exercer uma mente ativa, não passiva, né? Uma mente que presta atenção em tudo que está recebendo, em tudo que a gente está percebendo, né? Através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, né? Dos nossos sentidos. E analisar tudo de uma forma ativa e não passiva, né? Tem muito aquela frase, mente vazia, oficina do diabo, na verdade é uma mente passiva, que é uma oficina do diabo, porque fica muito fácil dele controlar através da mentira, do engano, se você não sabe exercer de modo racional, de modo ativo a sua mente. E a gente precisa estar certo de que a gente é vulnerável, né? Quem está de pé, vigia para não cair, porque o diabo é ardiloso, né? A gente não pode ignorar os desígnios dele. Bom, ele quer um homem passivo para escravizar a sua vontade, para que possa facilmente manipulá-lo, enquanto Deus apela à nossa vontade e espera uma rendição inteligente, uma decisão de obedecer de boa mente a palavra de Deus. E aí a gente tem alguns sinais do engano, né? Que é uma mente fechada, que se recusa a analisar um pensamento, não aceita outra opinião, né? Tá completamente convicto de que ele tá certo. Essa é uma das características de uma mente passiva, porque a gente pode, por exemplo, discordar em alguns pensamentos, em algumas formas de pensar de outras pessoas, mas eu não tenho que brigar e sair no tapa por causa disso, porque o meu modo de pensar é diferente, né? Uma coisa que a gente tem que estar muito em mente, como a Isabela falou, de que nós podemos estar sujeitos a estar debaixo de algum engano. Então, uma oração que eu faço sempre, né, que está lá no capítulo 1 de Colossenses e também no capítulo 1 de Efésios, que fala: Senhor, faça essa oração tanto por mim quanto por outras pessoas por quem eu intercedo. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Nos dê espírito de revelação e sabedoria para termos pleno conhecimento do Senhor. Eu peço isso sempre, sempre, sempre. Ilumina os olhos do meu entendimento. Eu não quero estar debaixo de engano. E não quero ver outras pessoas debaixo de engano. Então a gente ora por essa iluminação. E um ponto interessante que a Valnice comenta aqui no livro, né, sobre essa mente escravizada, essa mente endurecida, que não se abre para analisar se ela não está debaixo de engano. O exemplo que ela dá os fariseus, né, os religiosos da época de Jesus. Jesus curava, fazia milagres maravilhosos, coisas extraordinárias que só podia ser feito pelo poder de Deus, e eles estavam presos a regras que eles criaram, né? Ah, não, você vai curar no Shabat? Então tá errado. Eles se preocupavam só que a cura foi realizada no Shabat.
mas não prestava atenção naquele milagre extraordinário, numa libertação incrível que tinha ocorrido na vida de alguma pessoa. Estavam muito preocupados em pontos que eram irrelevantes, na verdade, né? Tradições humanas. Muitas vezes as tradições humanas nos prendem muito. Tem Mateus, se não me engano, é 14:15 ou 15:14, algo nesse sentido, que fala assim, Jesus fala assim com os fariseus: por causa das vossas tradições, vocês invalidam a palavra de Deus. Então, uma mente presa, uma mente passiva, ele fica preso num ponto e não consegue enxergar o todo. Não consegue se abrir para enxergar, nem mesmo para falar assim, não, deixa eu verificar na palavra se isso aqui tem algum sentido, se isso aqui pode ser uma verdade. Não faz nem esse raciocínio, nem esse uso da sua razão para verificar se aquilo é verdade ou não, né? O apóstolo Paulo elogia os crentes de Bereia. Ele vai pregar em Bereia e tudo que ele fala, eles correm lá na escritura. Peraí, deixa eu ver se isso é verdade. Esse povo tinha uma mente ativa, né? E Paulo elogia, fala, opa, é assim mesmo. Não importa quem está falando, pode ser um anjo baixado do céu. Se pregar uma coisa contrária à palavra, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado, que ele seja expulso. Então, a gente usar a nossa mente, raciocinar, pensar, isso foi algo que Deus nos deu e quer que a gente faça. Como a Isabela falou, gente, Deus quer a nossa submissão, mas não uma submissão cega, uma submissão que raciocina e que quer aquilo de livre, espontânea vontade, né? Essa mente e a vontade trabalhando juntas o tempo todo é algo que Deus pôs na nossa vida e quer que a gente use. Me chama sempre muita atenção quando eu tô lendo os evangelhos e Jesus fazendo todos os milagres, assim, coisas impressionantes. Por exemplo, o cara no tanque de Betesda, né? 38 anos deitado naquele lugar e ele é curado e os fariseus, eles estão preocupados que foi no sábado. Entre outras, acho que Jesus fez tanta cura no sábado que eu acho que quanto mais eles reclamavam que a cura era no sábado, mais Jesus curava no sábado. E eles estavam tão cegos que eles não conseguiam enxergar o poder de Deus que estava diante deles. Então, assim, que coisa mais triste, né? Você está diante de Jesus, você está diante do Filho de Deus e você não conseguir reconhecer que ele é o Filho de Deus. Uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração já há muito tempo é: nós somos um só corpo, um só espírito. Por isso que o nome desse canal é Um Só Espírito e eu tô com essa camiseta hoje. Um só corpo, um só espírito, porque essas divisões, essas linhas teológicas diferentes, eu acredito no pré-tribulacionista, a igreja vai ser arrebatada antes, mas eu não acredito em arrebatamento, mas eu não acredito que vai ser antes, vai ser durante. Gente, o próprio Paulo fala isso, não se prendam a discussões teológicas, não se prendam a discussões sobre lei, isso não faz sentido. Isso vai trazer só divisão, nós somos um só corpo. Enquanto a igreja de Cristo não entender que nós somos um só corpo e que a gente não tem que ficar discutindo dogmas e tradições com os nossos irmãos, a gente só vai criar divisão. E Deus vem buscar uma noiva. E a noiva dele não tem placa denominacional, ela tem o Espírito Santo de Deus. E ela está sendo buscada pura, imaculada, sem rugas e sem manchas. Então, para isso, a gente precisa trabalhar restauração da nossa personalidade e ser liberto das dores do passado, sermos curados. Amém. Então, vamos analisar aqui. Nós somos mais do que vencedor, é o que fala em Romanos 8:37. Mas a gente tem um engano aqui. Não terei lutas, não terei dificuldades, né? Isso, a passividade da mente, às vezes, nos faz ficar presos em alguns tipos de engano. E, às vezes, um engano de interpretação em relação à própria palavra de Deus. Um dos enganos é esse. Então, eu sou mais do que vencedor, então eu não vou fazer nada porque eu não vou lutar, porque eu nem preciso, porque eu sou mais que vencedor. Não tem jeito de você ser vencedor sem lutar. Né? As batalhas vêm. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas coragem porque eu venci o mundo. Então, é necessário você entrar nessa batalha, tomar uma posição, como nós já falamos, né? É sempre com Deus, é tudo muito ativo, nada passivo. Então, mesmo diante da palavra, a gente tem que prestar atenção. Peraí, será que eu estou tendo algum engano em relação àquilo que eu estou entendendo da palavra? Porque Satanás usa isso também, né? Quando a pessoa desconhece completamente a palavra, não é um cristão,
É mais fácil ainda para ele, a pessoa via completamente no engano. Às vezes a gente olha algumas notícias, né, algumas formas até de dar notícias, né, que a gente fala muito sobre fake news, e as pessoas são enganadas com tanta facilidade. A gente olha e fala, meu Deus, como as pessoas não enxergam o que estão acontecendo. E não enxergam mesmo, não é culpa delas. A palavra diz que Satanás mantém presa a mente daqueles que desconhecem a palavra de Deus. Então são alvos muito fáceis, né? Nós que cremos no Senhor e recebemos o Espírito Santo, nós somos iluminados pelo Senhor, pela palavra, pelo Espírito, nós somos iluminados, nós recebemos esse Espírito de revelação. As pessoas do mundo não. Mas mesmo nós, conhecendo a palavra, se não prestarmos atenção, se não analisarmos, não vigiarmos, também podemos ser enganados. Então tem aí esses tipos de engano. A gente tem que outro que é eu tenho a mente de Cristo, e aí vem o engano, eu não devo ter a minha própria mente. Nada a ver, né? Muito pelo contrário, como nós já falamos, Deus nos criou como indivíduos. Cada um é único com a sua capacidade de pensar, os seus talentos, os dons que Deus nos colocou, né? Deus nos colocou cada um para fazermos a diferença no mundo, na onde a gente foi plantado. Tem uma frase muito bonita que eu gosto muito, fala, devo florescer aonde Deus me plantou. Então, o meu acesso, o meu local, assim, que eu vou ter uma influência, o meu local de influência é onde eu estou. É no meu trabalho, é na minha faculdade, é na minha escola, é na minha família. E essa renovação da minha mente, esse uso que Deus faz de mim mesmo como indivíduo, é que vai alcançar essas pessoas que estão ao meu redor. Então, eu tenho a mente de Cristo, mas para eu ter a mente de Cristo, a minha mente precisa ser renovada. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Enquanto eu preciso conhecer a palavra, eu preciso estar em oração, eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso saber como Deus pensa, aquilo que Ele fala. Para eu ter a mente de Cristo, é uma construção na minha caminhada com Ele. Isso não vai acontecer da noite para o dia e Deus não vai tirar a minha mente e colocar a dele no lugar. Não, a minha mente, o meu raciocínio vai recebendo do Espírito Santo e aí a minha mente vai sendo transformada e vai sendo renovada para que eu alcance essa mente de Cristo. Então é um processo, mas Deus vai nos usando a partir daquilo que Ele mesmo fez de nós, né? Tem uma frase que é muito comum, né? Deus me falou. Então eu sou liderado pelo Espírito, logo eu não preciso da mente. É aquilo que eu estava falando, né? Você recebe o que Deus te fala no seu espírito, mas do seu espírito vai para a sua mente. Então você precisa ter uma mente ativa para receber essa palavra de Deus e analisar se realmente ela é de Deus. E para você fazer essa análise, você precisa conhecer a palavra de Deus, pensar sobre a palavra, meditar, ouvir mais sobre a palavra e ver se realmente aquilo que você recebeu no seu espírito é algo de Deus. Porque tudo que Deus fala com a gente é de acordo com a palavra. Se você ouvir uma profecia, que a gente chama até de profetada, né? Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, se não estiver de acordo com aquilo que o Espírito Santo testifica no seu espírito, Trazem paz. Não é de Deus, né? Você tem que raciocinar, mais uma vez, usar a sua mente de forma ativa. E se você tá com dúvida também, né, mãe? Recebeu uma profecia, aquilo não te trouxe paz, você não sabe se vem de Deus, você tá angustiado, põe a prova. Pede ao Senhor, fala, Senhor, me dá uma prova se essa palavra vem de Deus ou não. Né? Eu até brinco, tem o rei Ezequias, né? Se não me engano foi o rei Ezequias, quando o profeta chega e fala com ele que ele ia, para organizar a casa dele, que ele ia morrer, e ele pede a Deus, não, pelo amor de Deus, me dá mais tempo, e Deus dá para ele mais 15 anos, ele fala assim, Deus, se essa profecia vem do Senhor, que o sol volte, né? Uhum. E o sol volta. Eu fico brincando assim, ó, a coragem desse cara de perguntar para Deus e mandar Deus fazer o sol voltar como prova. Mas isso nos ensina de que se você quer realmente saber se aquilo vem de Deus, pergunta para ele, pede para ele te dar uma prova. Falou, Senhor, se essa vem de ti, né? Que o Senhor me mostra, que vem uma outra pessoa falar comigo, fale exatamente a mesma coisa. Eu até vi um testemunho de um rapaz, o Leandro Pozan, que tocou
no Oficina G3 e chegou uma pessoa para ele e falou assim, aqui, seu tempo na Oficina G3 acabou, pega suas coisas e vai embora. E ele ficou angustiado, estava fazendo muito sucesso com a Oficina G3. E aí ele pôs a prova, ele falou, Deus, se for verdade, se isso vem de ti, que a hora que eu chegar lá, eles iam tocar numa turnê no México, eu acho, que chega um mexicano que não fala português para me dar a mesma profecia. E aí ele foi pro hotel, ele disse que estava morrendo de medo de alguém conversar com ele, ele foi pro hotel, no que ele chegou no hotel, uma pessoa começou a falar com ele, falou, Deus mandou eu te dizer que o seu tempo na Oficina G3 acabou. Então, assim, se você não sabe, pede a Deus a prova. E aí, assim, o homem é um ser ativo, né? A gente é dotado de ação e reação. E quando existe inatividade de uma ação se faz necessária, estamos diante de uma clara manifestação da passividade da mente, ou quando tem uma ação muito descontrolada, né? Como se a pessoa fosse uma máquina sem controle, também é manifestação da passividade da mente. São duas coisas perigosas, né? Acontece uma determinada circunstância e essa circunstância te pede uma ação, né? Te pede uma reação de alguma forma. São dois enganos, dois erros que a pessoa pode cometer e que mostra que está debaixo dessa passividade da mente. Um é não ter reação nenhuma, ficar completamente inativo. É lógico que às vezes a gente precisa de um tempinho para processar, para ter uma ação, ok, isso é normal e é correto e é bom que seja assim. Mas a pessoa simplesmente não consegue tomar atitude nenhuma, em momento nenhum ela não consegue, fica completamente inativa, completamente inerte. Outra coisa ruim é o outro extremo. É a pessoa sair fazendo as coisas atropeladamente, de qualquer maneira, sem parar para pensar, sem raciocinar. Então, são duas coisas que a gente deve evitar, dois extremos que a gente deve evitar. Tomar atitudes impensadas ou não tomar atitude nenhuma. Né? A gente tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter um momento que, às vezes, tudo bem, vem uma circunstância que te tira do prumo, que você não sabe o que fazer. Mas o que você vai fazer em relação a isso? Você vai, opa, peraí, deixa eu orar. Deixa eu respirar aqui, buscar de Deus. E daí, sim, eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer alguma coisa que Deus me direcionar e sempre lembrando aquilo que a gente falou, seja a paz, o árbitro, o juiz no seu coração, né? Sentiu paz, se tranquilizou, vai e toma uma atitude. E tem algumas frasezinhas que a gente tem que ficar atento, né? Se faz parte da nossa rotina, frases do tipo, eu não posso pensar, eu não consigo lembrar, eu não consigo me concentrar, essas palavras onde há incapacidade demonstra ali um domínio numa situação que alguma coisa está errada. Exatamente, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Se você falar assim, eu não estou conseguindo pensar, eu não consigo raciocinar, eu não consigo entender, isso aí são sinais de uma mente passiva e a gente tem que estar atento, falar, opa, será que eu tenho comumente, né, algo corriqueiro, é algo que acontece sempre, ter esse tipo de pensamento, esse tipo de fala, isso é difícil para mim, eu não consigo entender, eu não consigo raciocinar isso. Lembra daquela oração que eu falei no começo? O Espírito Santo ilumina o nosso entendimento e de repente está tudo nebuloso, está tudo escuro, está tudo confuso, isso é sinal de uma mente passiva. Bom, agora a gente vai falar sobre os sintomas, né? Ai, meu Deus, como que eu sei que a minha mente está passiva? Então, o primeiro sintoma são pensamentos repentinos. A mente é invadida, bombardeada por ideias, por imagens que chegam sem aviso prévio e que muitas vezes não se parece com uma coisa que você pensaria sozinho, né? Um perigo. Isso é também uma coisa muito importante. Vem aqueles pensamentos do nada. Por exemplo, você está dirigindo, eu vou enfiar o carro nesse poste. Você está num prédio, eu vou pular daqui. Gente, esses pensamentos nem são seus e muito menos de Deus. Então, assim, os nossos pensamentos são bombardeados pelo inimigo o tempo todo. Então, você precisa vigiar e falar, opa, por que eu estou pensando nisso? Isso não é meu. Né? A gente fala muito dos dardos inflamados do maligno, né? Que são os pensamentos que ele lança na nossa mente e o dardo ele é lançado de longe. Agora, você precisa combater isso. Fala, não, deixa eu parar para raciocinar. Deixa eu pensar sobre o meu pensamento. Só o ser humano tem essa capacidade. Os animais não pensam sobre os pensamentos dele. O ser humano pensa, é uma capacidade que Deus nos deu. E temos que exercer isso. Não podemos deixar nossa mente passiva
bombardeada com um monte de pensamentos, um monte de ideias, um monte de coisas, sem filtrar e sem pensar, isso vem de Deus? De onde que vem isso? Isso está de acordo com a palavra? Porque se não está, pode rejeitar, porque isso não é seu e nem de Deus. Isso me lembra Filipenses 4, né? Tudo que for puro, tudo que for louvável, tudo que tiver boa fama, tudo que for verdade, tudo que for amoroso. Gente, vocês passaram nos filtros de Filipenses 4 e foi checando, não é, elimina. E orem a palavra. Veio um pensamento esquisito, fale em voz alta. Levo meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Eu rejeito todos os dardos inflamados do inimigo. Se posicionem, abram a boca e enfrentem a batalha. Esse filtro de Filipenses 4:8 eu uso sempre. Vem um pensamento, eu já falo assim, olha, eu só vou pensar o que é puro, honesto, amável, virtuoso, louvável, verdadeiro, de boa fama. Eu só vou pensar nisso, então eu rejeito esse pensamento, expulso esse pensamento em nome de Jesus. Porque esse pensamento está contrário à palavra, eu não aceito e eu rejeito. Então é um excelente filtro para a gente usar. O próximo é paradas repentinas do pensamento, aqueles brancos constantes na mente. Você esquece sem mais sem menos o que estava fazendo, o que estava pensando. É mais um sintoma da passividade da mente. Então, assim, nós não estamos falando assim de algo que acontece. Por exemplo, você vai fazer uma prova, você está nervoso, está ansioso e te deu um branco. Mas de algo que é corriqueiro, que acontece sempre do nada, você está conversando, está falando, tem lá uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio e vai te dando branco e você não consegue completar. Então tem que ter cuidado com esses brancos, porque isso são sintomas de passividade da mente. E mesmo em relação à prova, isso já aconteceu comigo, por exemplo, todas as vezes que eu prestei provas, assim, vestibular, concurso, e que na hora do nervosismo deu aquele branco, todas as vezes eu fechava os olhos, orava e falava, Senhor, sua palavra diz que o seu Espírito Santo me fará lembrar de todas as coisas. Então eu estudei, né? Porque também se você não estudar, não tem que o Espírito Santo te lembrar, não. Mesmo a palavra, se você não ler a palavra, não tem o que o Espírito Santo te lembrar. Você tem que dar as ferramentas para ele te lembrar. Mas todas as vezes eu orava, respirava, fechava o olho e clamava, falava, Senhor, Espírito Santo, me lembra as coisas. E aí eu conseguia continuar e fazer as provas. Todas as vezes foi assim. E ela me contou isso e eu faço isso em todas as provas. Pensamentos prisioneiros de certos padrões. Então, por exemplo, uma pessoa que ela se sente rejeitada. Tudo vem baseado nesse complexo que ela tem ali de inferioridade, ou de rejeição, ou de amargura. É como se fosse um temperinho do pensamento, né? É muito interessante essa questão de padrões de pensamento. Eu costumo dizer que tudo que a ciência descobre e confirma, testa por experimentos que é verdade, está na Bíblia. Então, a psicologia fala dos pensamentos disfuncionais que geram padrões de comportamentos disfuncionais, né? Aqueles gatilhos, a psicologia fala muito sobre isso. E é isso que está falando também na palavra, esse tipo de pensamento padronizado. Por exemplo, uma pessoa que tem raiz de rejeição, eu vivi isso há muitos anos atrás, esse complexo de inferioridade. Se eu passasse e tivesse um grupinho conversando e eles rissem, era de mim que estava rindo, aquilo acabava com o meu dia. Se qualquer cochicho, qualquer conversinha paralela que tivesse, estava falando de mim. E esse é um padrão de pensamento preso, né? É um padrão de pensamento que o diabo usa para nos ferir. Então, um belo dia, quando Deus foi tratando comigo e me curando, eu passei a tomar uma atitude, né, saindo da passividade, indo para a atividade, passava num lugar, a pessoa ria, eu passava e pensava assim comigo, não é de mim, não tem motivo para rir de mim, não estão rindo de mim. Então, eu fui fazendo esse exercício algumas vezes, até que hoje, se alguém cochicha, ri alguma coisa, eu nem presto atenção mais, né? Deus me libertou, me curou. A partir do momento em que eu saí da passividade, comecei a usar a palavra e agir de modo ativo. Então, a gente tem que prestar muita atenção a esses padrões de pensamento que são contrários à palavra. Por exemplo, em momentos que você está se sentindo fraco, o que você pode combater esses pensamentos de fraqueza, de inutilidade, de cansaço? Você começa a dizer, digo fraco, eu sou forte. Você pode dizer, Isaías 40, Deus faz forte
alcançado, multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor, dá asas como de águia, vou correr e eu não vou me cansar, eu vou andar e eu não vou me fatigar. Se eu estou me sentindo triste, eu começo a dizer, a alegria do Senhor é a minha força. Então, quando você já trabalhou a sua mente com a palavra de Deus, você usa constantemente a palavra de Deus, você vai combatendo esses padrões de pensamentos que são contrários à palavra e que vêm para tornar sua mente cada vez mais passiva. O próximo é a imaginação descontrolada. Aqui a gente está falando de sair mesmo fora da realidade, uma mente dominada por fantasias. Então, é mais ou menos o que eu estava falando, né? Você começa a criar histórias, acontece uma circunstância no seu trabalho, na sua escola, e você cria um monte de situações, de circunstâncias que você vai fantasiando com a sua mente, você nem tem certeza se aquilo é verdade. Né? Você começa a julgar a atitude das pessoas, a palavra das pessoas, eles estão falando isso por causa disso, fazendo isso por minha causa, e vai fantasiando, é aquela mania de perseguição, por exemplo, também a psicologia fala muito sobre isso, né? E a pessoa, tudo é por causa dela, então não é, gente. A gente precisa, volta aqui para a realidade, né? Os dados de realidade, o que eu tenho que realmente comprova que isso que eu estou pensando é verdade. Aí volta lá para o filtro, né, de Filipenses 4:8. Eu posso comprovar que isso é verdadeiro? Se não, então eu não vou prender nisso meu pensamento. Paulo fala, você vai pensar nisso, você vai focar nisso, no que é bom, no que é justo, no que é honesto, no que é amável, no que é verdadeiro. É nisso que você vai focar. Então tira o foco daquilo que você nem tem certeza que é verdade. Saia das fantasias, saia dessa imaginação descontrolada. Isso fala muito também sobre a questão da fofoca. Porque assim, a gente alimenta os nossos pensamentos também. Então, sempre que alguém vier te contar alguma coisa, posso te falar uma coisa? Depende, é verdade? Não tenho certeza, ouvi de fulano. É puro? O que você vai me contar é de boa fama? Tem algum louvor nisso? É amável o que você vai me falar? Porque se você tá vindo aqui para me contar algo que você não tem certeza se é verdade, não é bom, não tem amor no que você tá falando, nem escuta. Fecha os seus ouvidos para esse tipo de situação. É tão interessante isso que uma fogueira é alimentada com lenha, né? Se você joga água, o fogo apaga. Há muitos anos atrás, no meu trabalho, eu estava fazendo um trabalho diferente com as minhas turmas de percepção. E começou diz que me disse, uma fofocaiada, uma de outras professoras, e sempre vinha uma querer me contar. E um belo dia ela chegou para mim e ela falou, nossa, eu preciso te contar o que é fulana, mas a fulana falou de você. Eu falei, não quero ouvir. Ela ficou muito chocada, me olhou assustada, falou, como assim, você não quer saber? Eu falei, não quero saber, eu não vou ouvir, não quero ouvir, não precisa vir me falar. Quando eu fiz esse corte, que eu encerrei esse assunto, a conversa acabou. Simplesmente morreu o assunto, né? Então a gente realmente não pode dar ouvidos, porque você começa a encher sua mente com coisas que são contrárias à palavra, isso não vai te fazer bem nenhum. Corta e encerra assunto, como a Isabela falou, filtro, não quero saber, não vou ouvir, assunto encerrado. E aí vale o mesmo para falar. E aí o próximo é sonhos. Então, uma mente dada à divagação, construção de castelo no ar, cheio de fantasia. É mais ou menos tipo assim, a pessoa que sonha coisas que são completamente reais para ela. Não são os sonhos de Deus plantados no coração da pessoa, são sonhos que o diabo coloca, ou a própria pessoa tem, que são completamente reais. Tipo assim, chega quase um pouco ao delírio, né? A pessoa fala, eu vou namorar o Tom Cruise. Isso não vai acontecer. Então são coisas assim, muito fantasiosas, que não tem nada a ver, castelos no ar, né? Eu vou comprar um Boeing para poder passear. Para quê, gente? Qual o propósito de Deus? Eu vou orar com fé que Deus vai me dar um Boeing. Para que Deus vai te dar um Boeing? A não ser que Ele queira que você faça missões no mundo inteiro, e isso também não vai cair um Boeing do céu do dia para a noite, não é assim que as coisas funcionam. Então você ficar perdendo seu tempo com fantasias irreais, não, desce aqui o pezinho um pouquinho e deixa Deus caminhar com você, porque as coisas vão sempre passo a passo.
E assim, se você tem um sonho também, acho que é interessante pontuar isso. Você tem um sonho de pregar na África, fazer missões, ser o próximo Reinhard Bonk, fazer 1.200.000 pessoas aceitar Jesus em uma única noite, mas você não prega pro seu vizinho, amigo, tá muito longe esse sonho. Tem que começar a pregar para as pessoas dentro da sua casa, na sua vizinhança, trabalhar na sua igreja local. Se Deus não pode te usar na sua igreja local, na sua casa e na sua vizinhança, como é que ele vai te usar na África? Então, assim, vamos galgando aí os... Cuidado com fantasias que não tem nada a ver com Deus, nem com a palavra de Deus, né? Próximo é insônia. Muita insônia motivada por pensamentos descontrolados ou mesmo sonhos e fantasias ou ainda pelo hábito de pensamentos de medo, rejeição e preocupação. O sono é uma dádiva de Deus, né? Eu gosto muito do Salmo 6, se não me engano, que fala: em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Então, quando a insônia vem, nós podemos estar com o pensamento acelerado, ou permitindo o medo entrar, ou fantasiando, divagando, e isso tudo faz mal para a gente, né? Não só espiritualmente, mas como psiquicamente, emocionalmente, fisicamente. A insônia faz muito mal. Então, a gente também tem que ter cuidado de controlar a nossa mente, não deixar que ela seja passiva a ponto de ficar assim descontrolada, atrapalhando a gente ter uma noite de sono, que é um presente de Deus para nós. E se alguém estivesse perguntando, assim, nossa, mas eu tomo remédio para dormir, eu largo meu remédio agora, o que eu faço? Eu volto no médico? Tudo é passo a passo, é um processo, é devagar. Se você toma um remédio controlado, continua tomando. Se o médico te passou um remédio, continua. A gente não vai tomar uma posição de uma hora para outra. Tudo é feito com conhecimento, né? Deus aprova e nos quer tendo conhecimento, né? A gente erra por não ter conhecimento. Então temos que ter conhecimento, temos que ter fé, né? Se você vai tomar uma atitude, eu comentei agora com uma sobrinha minha, né? Ela falando sobre uma palavra que ela ouviu e ela sentiu que aquela palavra era para ela. E eu falei: se você recebe essa palavra, você recebe ela com fé. Há muitos anos atrás, eu ainda não tinha nem meus filhos ainda, eu estava num culto ouvindo uma palavra e uma pessoa falou: Deus está curando alguém de glaucoma. E eu pensei: e agora? Eu tinha glaucoma, eu falei: o que eu faço? Eu entendo que essa palavra é para mim, será que é para mim? Eu recebo essa palavra para mim? Mas o que eu faço? Eu continuo usando os colírios, porque o glaucoma você tinha que usar um colírio caro, né, para evitar ficar cego, é uma doença hereditária e incurável. Mas aí eu falei com Deus, falei: Senhor, e agora? Eu não tenho condições de fazer um exame para saber se eu fui curada do glaucoma ou não nesse momento. E eu continuo usando o colírio ou não? E Deus falou para mim: seja feito conforme a sua fé. E eu falei: então eu não vou usar mais. E eu realmente parei de usar o colírio. Levei uns bons anos para poder fazer o exame do glaucoma. E quando eu fiz, fui constatado que realmente eu não tinha. Mas eu tomei aquela palavra e agi conforme a minha fé. Então, também cada pessoa deve andar segundo a sua fé, o seu conhecimento, aquilo que ela sabe, não tomando atitudes precipitadas sem ter certeza absoluta. Próximo é esquecimento, aquele esquecimento frequente. A falta de concentração, a falta de análise na mente. Isso, tanto o esquecimento quanto a falta de concentração, que são dois sintomas, mostram muito essa questão da mente passiva. É a pessoa que não consegue de jeito nenhum se concentrar. Nós até falamos sobre isso um pouco sobre a passividade da vontade, né? Tudo esquece, tem dificuldade de lembrar as coisas, não memoriza versículo de jeito nenhum, não está exercendo uma mente ativa, né? Está vivendo uma mente passiva e precisa mudar isso urgentemente. E o próximo é a perda de habilidade de comunicação. É a capacidade de comunicação. A pessoa quer falar, quer explicar e não consegue. De jeito nenhum. Ela não consegue comunicar o que ela pensa, o que ela sente, o raciocínio falha e tem essa dificuldade. Isso é um outro sintoma da mente passiva e isso precisa ser transformado. E por último, a gente tem a incapacidade de raciocinar. Deus deu para nós essa capacidade de raciocinar.
tudo que eu recebo eu tenho que raciocinar em cima disso. Até mesmo a palavra, até mesmo uma pregação. Eu tenho que verificar aquilo, pensar sobre aquilo, raciocinar sobre aquilo. Isso foi uma capacidade que Deus nos deu. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, é essa capacidade de raciocinar e tomar decisões livres. Nós precisamos fazer isso e usar essa capacidade que Deus nos deu e sair da passividade. Esses foram os sintomas da passividade da mente. E agora, como que a gente faz para se libertar disso, né? Qual que é a solução de Deus para a passividade da mente? A gente te conta no próximo vídeo.